domingo passado nós falamos sobre o batismo. Hoje nós vamos falar sobre dinheiro. Sobre dízimos, ofertas, contribuições. Esse vai ser o assunto. No domingo que vem, Deus nos permitindo, nós vamos falar um pouco sobre adoração, sobre música, sobre cultura, sobre o cristão e o mundo. Sabe essa questão que o povo fala, o mundo religioso e o mundo secular? A vida na igreja e a vida lá fora. Será que tem duas vidas? Será que existem dois mundos? Será que existem dois tipos de música? Uma que pode e outra que não pode? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso na semana que vem, se Deus nos permitir, e um outro assunto ainda no último domingo desse mês. Mas esse é o assunto que eu gostaria de conversar com os irmãos na noite de hoje. Antes que nós leiamos o texto bíblico, eu gostaria de dizer para vocês que uma das coisas que tem me motivado a ensinar esse assunto aos irmãos hoje à noite é o fato da crescente ênfase na teologia da prosperidade nos nossos dias. Eu não vou falar aqui do nome de igreja nenhuma, de pastor nenhum, eu não tenho nada a ver com essas igrejas, não quero nem saber de falar delas e nem quero falar mal de pastor nenhum aqui. Esse não é o meu objetivo. Quem sou eu para falar mal de alguém? O meu objetivo hoje à noite aqui é apenas explicar biblicamente o que a Bíblia tem a dizer sobre esse assunto. E eu reconheço, e conversando com as pessoas eu tenho visto isso também, esse assunto tem trazido muita dúvida, muito questionamento, muitos erros, muitas incompreensões. E eu gostaria de tratar disso e meditar se de fato dízimos e ofertas ainda existem, se esses termos são certos ou são errados, ou se nós simplesmente deveríamos chamar esse momento de contribuições, como é a opinião de alguns. Será que Jesus fala sobre dízimo? Será que ele é a coisa só do Antigo Testamento? Será que, de fato, algumas pessoas estão roubando a Deus nos nossos dias? Será que não? Será que dízimo é uma coisa obrigatória, que você tem que dar ou não? Será que é uma coisa voluntária? Será que dízimo significa, de fato, 10% ou significa 100%? Será que dízimo é uma coisa que você dá e que Deus depois te devolve? O que é dízimo e o que é oferta? E eu quero fazer como fiz no domingo passado. Eu quero caminhar pela Bíblia, pelas páginas das Escrituras. Se você tem a Bíblia aí com você, você vai abri-la em vários textos hoje à noite. Se você não tem, eu peço apenas que você preste muita atenção em tudo aquilo que falaremos. A teologia da prosperidade tem destruído as igrejas nos nossos dias. É aqui que eu começo. Em um vídeo na internet, um pastor batista nos Estados Unidos chamado John Piper, ele vai expressar aquilo que é o sentimento da maioria dos pastores sérios nos nossos dias. Ele diz, eu odeio a teologia da prosperidade. E de fato, não existe outro sentimento que possa descrever o coração de alguém que ama a Deus e que conhece as suas palavras na Bíblia Sagrada, quando toma contato com as mensagens que pregam uma prosperidade. A palavra é ódio, é tristeza, é raiva. Porque aqui nós encontramos um ponto onde a palavra de Deus é totalmente distorcida, totalmente pervertida, usada e abusada, e eu ouso dizer, estuprada. Como se ela fosse um meio pelo qual ela pudesse trazer benefícios para aquele que a usa. E é por isso que eu uso essa palavra estupro aqui. Como alguém que indevidamente, diabolicamente, faz à força com o corpo de outra pessoa alguma coisa terrível, tão somente para benefício próprio, para prazer próprio, para alegria própria, independentemente do que aquilo vai causar naquela pessoa, se ela vai gostar ou não daquilo. E o que muitos homens têm feito hoje em dia, e mulheres também, é usar a Bíblia para satisfazer os seus interesses, as suas posições, os seus pensamentos e as suas próprias teologias. Quando eu digo teologia da prosperidade, aqui eu estou querendo dizer aquela pregação da palavra de Deus que entende que quando você dá o dízimo, Deus há de te recompensar. E que se você não dá o dízimo, você não é abençoado. Se você der o dízimo, você será abençoado. Se você não der, você não será.
Se você der o dízimo, você vai ser feliz. Se você não der, você não será. Tudo gira nessa teologia, nessa doutrina, nessa pregação, nessa mensagem que está na boca da maioria dos pregadores nos nossos dias. Tudo gira em torno da satisfação da pessoa. A mensagem, que para mim é demoníaca, ela tende a te informar e a me informar, ela tenta te convencer e a me convencer de que o objetivo de Deus no dízimo é te fazer feliz. Então eles dizem que se você plantar dízimo na casa de Deus, você vai colher felicidade, você vai colher bênçãos, você vai colher uma série de coisas. Eles dizem outras coisas, como a que eu acabei de dizer, que se você não der, você estará em pecado. E se você não der, você vai colher uma série de destruições e de desgraças na sua vida. Inclusive o devorador virá para roubar tudo aquilo que você conseguiu. Pervertendo um texto do Antigo Testamento, de Malaquias 3:11, usando aquele texto de uma maneira totalmente desonesta, para pôr medo no coração de pessoas incautas, ignorantes, fazendo com que elas façam o que eles mandam, apenas com o objetivo de tirar delas aquilo que eles querem. São lobos na pele de ovelha. São pessoas que cultuam o seu próprio ventre. São pessoas que usam a palavra de Deus e que aqui e ali acabam sendo mula na mão de Deus. E Deus acaba usando para converter a vida de alguém, como ele usou a mula, a jumenta lá na ocasião de Balaão. Mas são pessoas reprovadas diante do Senhor. Por que eu digo isso? Porque eu sou mais do que eles? Eu já disse. Eu sei quem eu sou. E eu sei que eu nada sou. Mas eu sei que, como pregador e pastor, eu preciso ser fiel às Escrituras. E é por isso que hoje à noite, nesse ponto, eu tenho que ser honesto a vocês. Todos vocês que deram o dízimo, não esperem receber nada em troca. Você pode até esperar, mas Deus não vai agir assim com você, porque Deus não é alguém que vive de barganhas. Ele não é um caixa de supermercado. Ele não é alguém em que você coloca uma moedinha para depois ganhar uma bolinha colorida para brincar na sua casa. Deus não é alguém em quem você deposita dinheiro para colher, seja lá o que for. Eu creio sim que Deus pode te abençoar, mas eu creio que Ele te abençoa a despeito da tua fidelidade nos dízimos e ofertas. Deus não precisa te abençoar, Deus não quer te abençoar tão somente se você for alguém fiel nos dízimos e ofertas. Mas isso não significa que Ele não espera que você seja. A questão é colocar os pingos nos is e saber de fato aquilo que a Bíblia diz sobre esse assunto. Será que é obrigatório? Será que é voluntário? Meus irmãos, eu gostaria de colocar esses dois pontos e eu gostaria de dizer para vocês que na Bíblia são as duas coisas. O dízimo ele é apresentado tanto de maneira voluntária quanto de maneira obrigatória. E eu gostaria de explicar para vocês. Eu gostaria de começar com a obrigatória aqui. No Antigo Testamento, principalmente, nós vamos ver alguns textos daqui a pouco, o dízimo sendo apresentado, obrigado Diego, como algo que era utilizado para o sustento do governo, e não com o templo de Jerusalém. O dízimo no Antigo Testamento, ele é dividido em duas formas. Ele é dividido entre aquela parte que é obrigatória e aquela parte que é voluntária. Inclusive, hoje e ontem, no programa Conexão, foi repetido o programa que nós falamos sobre dízimos e ofertas. Se você assistiu, você vai lembrar. Se você não assistiu, eu vou falar hoje à noite aqui alguma coisa que eu falei no programa ontem e hoje, no programa Conexão. A Bíblia, então, ela divide o dízimo em duas partes. Existe aquela parte que é obrigatória, que é compulsória, e está sempre relacionada com o sustento da nação de Israel. Mas existe aquela parte voluntária, que está sempre relacionada com a igreja, ou com o templo de Israel. Eu pedi para que vocês abrissem em Lucas, mas eu vou pedir que vocês esperem um pouco em Lucas, e abram lá no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, por favor. Deuteronômio, capítulo 14. Eu gostaria de ler os versos 28 e 29 com vocês. Deuteronômio 14, 28 e 29.
Acharam? Deuteronômio 14, 28 e 29, nós lemos assim. Aqui nós temos uma expressão de algo obrigatório, perceba. A fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano e os colherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte na herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras das tuas mãos. Se você olhar um pouquinho antes do texto que lemos, desde o versículo 22, Deus está dizendo sobre dízimos para o serviço do Senhor. Mas que serviço era esse? Não era, gente, não era. Depois você pode ler na sua casa para você comprovar. Não era o cuidado na igreja ou no templo de Israel, mas era tudo que estava envolvido com a nação de Israel, e não só o templo. Era como hoje os impostos que nós pagamos ao governo, e que são usados para cuidar de pessoas também, ou deveriam ser usados, né? Para cuidar de aposentados, para criar-se orfanatos, escolas, creches, enfim, asilos, deveriam ser usados para o cuidado das pessoas, e isso deveria ser usado, não sei se é bem usado, mas esses impostos, esses tributos que nós pagamos, deveriam ser usados para o bem da nação. Em Israel, no Antigo Testamento, não havia república, não havia presidente, e todo o imposto que pagava os sacerdotes, que sustentava o líder na nação, os impostos que armavam o exército, todos os impostos que faziam girar e sustentar a nação em todas as questões previdenciárias, vinham de onde? Vinham dos dízimos e das ofertas. E esses dízimos, quando contados no Antigo Testamento, ultrapassam os 24%, mas eram chamados de dízimo. Mas quando você estuda no Antigo Testamento, tudo aquilo que Deus requer e daquilo que o homem planta, daquilo que ele investe e que ele colhe, que ele recebe, fica muito claro que é mais do que 20%. E eles entendiam isso, e eles eram, em algumas ocasiões, fiéis, algumas vezes não. E essa verba era toda encaminhada para o cuidado da nação, e não para o cuidado dos sacerdotes, num primeiro momento. Há um outro texto, eu gostaria que vocês abrissem comigo, um pouquinho antes desse, que é o texto de Levítico 27, Levíticos 27, versos 30 ao 33. Acharam? Levíticos 27, de 30 a 33, nós lemos assim. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua 5ª parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado, do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem o trocará. Mas, se de algum modo o trocar, um e outro serão santos e não serão resgatados. O que isso aqui tem a ver com o dízimo e a oferta? Porque aqui existe a palavra dízimo. Isso aqui tem a ver com aquele dízimo que era obrigatório. Daqui a pouco você vai ver a palavra dízimo e oferta aparecendo numa ocasião onde ele não é obrigatório. E nesse texto que nós percebemos que havia uma obrigatoriedade em se dar. Não era uma coisa que eles escolhiam ou não, era obrigatório. Agora o último texto é Malaquias capítulo 3, texto muito famoso e texto muito mal usado nos nossos dias. Malaquias capítulo 3, versos 8 a 11. Malaquias fica antes do Evangelho de Mateus. O Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, um livro antes, que é o último do Antigo Testamento, não é? Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 8, a gente lê assim. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro,
para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, qualquer pessoa que queira estudar o Antigo Testamento, a história do Antigo Israel, descobrirá, estudando, que a casa do tesouro era não só o templo, não é? Mas era o nome dado àquele grupo, àquela instituição que, na verdade, dividia aqueles dízimos e ofertas, como os impostos são divididos hoje para o cuidado e sustento da nossa nação. Quando Deus diz aqui que aqueles homens estão roubando a Deus, não era nas ofertas voluntárias, mas eram naquelas obrigatórias, e das quais dependia o cuidado e o sustento da nação. E Deus diz, vocês não estão dando, vocês estão sendo ilegais, vocês estão sendo desonestos, vocês, a nação toda, tragam a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E a casa de Israel aqui não é só o templo, mas é a nação de Israel. E Deus diz, provem-me, se eu não vou cuidar de vocês. Devorador aqui não é demônio, embora muita gente ache que é o demônio. Mas eram as pragas comuns, qualquer pessoa que estudar de uma maneira muito simples, descobrirá que esses devoradores são animais que de fato acabavam com colheitas, e muitas vezes eram usados por Deus, para mostrar para as pessoas, vocês estão sendo desonestas, ilegais, e eu irei, de alguma maneira, discipliná-los, para que vocês aprendam a confiar em mim, e parem de gastar tudo de uma maneira egoísta somente com vocês. Agora, como é que isso se parece com os nossos dias? Nos nossos dias nós temos que também separar uma parte do que ganhamos e dar obrigatoriamente para alguém? Isso ocorre em que instância? Na instância nacional, por meio daquilo que nós chamamos de tributos ou impostos. Isso não é obrigatório também? E quanto que isso nos custa? Dizem, custa bastante, que a nossa nação é a que mais retira impostos e tributos de seu povo. Algo entre 30% e 40%, eu não tenho o dado certo aqui. Muito mais do que na nação de Israel era requerido. E entenda, além daquilo que era requerido da nação de Israel, Deus também requeria voluntariamente dízimos e contribuições para o sustento da sua casa, nas questões do dia a dia. Sabe como é que foi construído o templo de Israel? Não foi com dízimo dado para o imposto nacional, mas foi com oferta voluntária. Porque naquilo que dizia respeito ao reino de Deus, na questão espiritual, era tudo feito com base nas ofertas voluntárias. Obviamente, é possível que aqui e ali as coisas se misturassem, porque era uma teocracia e não uma democracia como nós temos hoje. Mas aquilo que o dízimo era no Antigo Testamento para os judeus, é aquilo que os impostos são para nós hoje em dia. E todos nós ganharíamos muito mais, se não tivéssemos que pagar coisas ao governo. E pagamos acreditando que o governo tem feito bom uso desse dinheiro. Não cabe a gente aqui agora ficar discutindo se ele usa bem ou não. Mas o ponto é que nós fazemos assim. E se nós não dermos à nação, se nós sonegarmos impostos, se nós roubarmos dinheiro do imposto, nós estaremos pecando, como o povo no Antigo Testamento pecava também. Jesus Cristo disse isso. Se nós não dermos à casa do tesouro nacional, brasileira, aquilo que nós devemos dar, nós estaremos roubando também. Jesus, ele disse, quando ele foi as pessoas chegaram nele, né, os fariseus chegaram nele para prová-lo, com relação a essa questão de impostos e dízimos e tudo mais, a resposta de Jesus foi muito clara. Vocês têm que dar a César o que é de César, e deem a Deus o que é de Deus. E assim foi no Antigo Testamento todo. As pessoas dando a Deus o que era de Deus, e aquilo que era do governo. Isso não muda no Novo Testamento. Não muda. É impressionante que no Novo Testamento nós temos a experiência de um casal que não entende essa questão da voluntariedade. Esse casal era o Ananias e a Safira. E isso está lá em Atos capítulo 5, você pode abrir comigo lá, por favor? Atos capítulo 5, nos primeiros versículos, nós lemos assim. Atos 5, a partir do verso 1.
Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. E entrando os moços acharam-na morta e levando-a sepultaram-na junto com o marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Apenas até aqui. Irmãos, o que nós vemos aqui de uma maneira muito, muito clara é que esse homem não havia compreendido ainda que eles deveriam fazer algo com o seu coração. Para eles, o dízimo aqui era uma coisa obrigatória e não uma coisa voluntária. Percebam o que eles fizeram. Eles tinham uma terra, um terreno, e eles venderam um terreno. E um terreno valia muito antigamente, né? Não é diferente de hoje. Se você vende um terreno, é um dinheiro considerável. Eles venderam um terreno, o que eles fizeram? Vamos dar o dízimo disso, porque as pessoas estão contribuindo na igreja, vamos contribuir também. Há necessidades, há despesas, vamos contribuir. E muita gente estava fazendo isso. E talvez eles começaram a observar que alguns estavam vendendo propriedades e dando todo o dinheiro daquela propriedade, embora isso não era exigido. Isso era algo que um ou outro quis fazer de coração. Mas eles vendendo aquele terreno, eles fizeram um propósito no coração de falarem para os apóstolos que aquilo era tudo, que era 100%. E eles estavam dando ali, meus irmãos, 50%. Eles deram, entenda, 50% daquilo que eles venderam do valor do terreno. Agora me digam, 50% do valor de um terreno é muito ou é pouco? E não é muito só hoje, lá atrás também era. Isso não deveria ter deixado Pedro feliz? Imagina se hoje à noite alguém vendesse um terreno. Aliás, vendesse no começo da semana, recebeu até quarta-feira, e hoje está aqui com 50% do dinheiro daquela venda daquele terreno. E de repente vai dar isso como dízimo. E de repente a igreja se encanta, o pastor fala: uau, não é? Esse cara é uma bênção. Vem aqui, senta do meu lado, vamos jantar, vamos tomar um café na minha sala. E a gente paparica aquele homem que acha que é alguma coisa porque está dando 50%. Pois bem, Deus reprovou a atitude deles dois. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não está preocupado com a quantidade. Mas Ele está preocupado com a sinceridade do coração da pessoa que está em seu povo. Da pessoa que está lhe ouvindo, da pessoa que está percebendo as necessidades financeiras, as necessidades de serviço, as necessidades de doação de alimento, de roupa, de seja lá o que for. Essas pessoas, elas são sensíveis porque elas são capazes de perceber que o mundo não gira em torno delas, mas que elas devem se envolver com pessoas que estão ao seu derredor. Mas Ananias e Safira não pensaram nisso. Eles queriam aparecer, eles queriam ficar bem na fita, eles queriam que Pedro gostasse deles e talvez os considerassem como gente boa. Mas na verdade Deus mostrou por meio do seu Espírito para Pedro e para um ou outro que estava ali, que havia uma mentira naquela ocasião, e por isso Deus os reprovou. Entenda, Deus não está preocupado se você está dando 1%, 5%, 30%. Há igrejas que têm pedido trízimo no final do ano. Aproveitam a ocasião de 13º e férias e têm pedido trízimo. E justificam isso na Bíblia.
Porque a Bíblia, você pode fazer o que você quiser com ela. Se você quiser ser desonesto, você usa a Bíblia para ensinar qualquer mentira. Qualquer mentira. Eu conseguiria me enganar vocês com um monte de coisas aqui usando a Bíblia. Mas Deus tem me dado uma consciência que queima de medo, só de pensar que eu tenho que falar alguma coisa, que eu possa falar alguma coisa aqui, que eu, quando for prestar conta diante dele, me envergonharei. E eu sei que eu hei de prestar conta de tudo que eu falo aqui, de tudo que eu faço aqui. E é por isso que neste quesito eu tenho que lhe dizer, Deus não se engana, Deus não se encanta com a quantidade que é dada. Mas Ele olha para a sinceridade do coração daquele que contribui e reprova ou se agrada. Mas Deus espera que tais pessoas contribuam. E esse é um outro ponto. Meus irmãos, esse é o primeiro ponto. O dízimo no Antigo Testamento servia para manter a nação em funcionamento. E toda a parte da obrigatória era esperada como uma atitude voluntária da parte de Deus. Vamos ver isso? Gostaria de pedir que vocês abrissem lá no Antigo Testamento, em 1 Crônicas, capítulo 29, nós leremos o maior texto dessa noite, do verso 1 ao verso 20. 1 Crônicas 29, a partir do verso 1. Se você não conseguir achar, apenas me ouça, tá bom? Um pouco antes do livro dos Salmos, ok? Está o livro de 1 Crônicas 29. Eu vou começar a ler, preste atenção. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente. E essa obra é grande. Qual obra? A obra da construção do templo, lá em Jerusalém, lá em Israel. Porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus, esse lugar que nós construiremos, e que Davi está chamando aqui de palácio. Verso 2. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus ouro, para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores de mosaicos e de toda sorte de pedras preciosas, e mármore e tudo em abundância. E ainda, porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. E aí ele vai dizer, verso 4, 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. Gente, ele era o rei, tá? Então ele conseguia dar tudo isso. Obviamente que ninguém mais conseguiria dar essas coisas. Quem, pois, está disposto hoje? Agora começa a perceber o tom das palavras. Ele não está obrigando, ele não está fazendo promessa, ele não está fazendo barganha, ele está dizendo o seguinte: quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Então os chefes, a folha voou aqui, os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1.000 e de 100, e até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 daricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze, 100.000 talentos de ferro. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o gersonita. O povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Continuar, verso 10, agora Davi começa a orar. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse, entenda, gente, agora Davi está junto vamos chamar aqui da igreja lá de Israel, que era a nação, os judeus, devotos, lá no templo de Israel. Eles estavam falando das coisas concernentes ao serviço da casa de Deus, e não da casa de Israel. E no que diz respeito à casa de Deus, ele sempre coloca coração, voluntariamente. E veja como Davi louva a Deus a partir do verso 10. Verso 10 então, pelo que Davi louvou ao Senhor perante toda a congregação e disse, bendito és tu, Senhor,
Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo, quanto está nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos, como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te faz ofertas voluntariamente. Senhor Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. E a Salomão, meu filho, dá um coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos, os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Então disse Davi a toda a congregação: agora, louvai ao Senhor vosso Deus. E então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais, e todos inclinaram a cabeça e adoraram o Senhor e se prostraram perante o rei. Eu não sei se você consegue perceber, mas nessa passagem, aquilo que dizia a respeito, não à casa de Israel, mas à casa de Deus, Davi deixa claro que aquilo estava envolvido com o coração do povo. Ele se alegrou não porque ele viu o povo vindo obrigatoriamente dar, porque o rei falou que tinha que dar, mas ele se alegrou porque ele viu pessoas voluntariamente, de coração, fazendo aquilo. E ele pede no final da oração: Senhor, mantém o coração dessas pessoas sempre assim, sempre dispostos assim, pensando assim, e com o coração inclinado para o Senhor. Em primeiro lugar, gente, eles viram uma necessidade ali. A necessidade de uma construção, como outras necessidades que porventura vieram, e ainda hoje existem, como por exemplo em nossa igreja. Mas o ponto é que sempre eles fizeram isso voluntariamente. E isso não está somente aqui. Abra comigo lá em Êxodo 25, é o segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 25, nós leremos apenas o verso 2. E eu pretendo ali mostrar mais uma vez a voluntariedade na atitude que agrada a Deus. Êxodo 25, 2, diz assim a palavra do Senhor: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Sabe para que essa oferta aqui foi pedida? Alguém sabe? Tem aí o título, talvez antes do capítulo 25? Para construir o tabernáculo, gente. Isso daqui não era para cuidar de certas despesas da nação, do exército, das viúvas, dos órfãos, das coisas que o governo da nação deve cuidar, e que muitas vezes na falta deste, a religião acaba entrando e fazendo alguma coisa. Aqui também era algo que era tão somente da casa de Deus, do povo em quem Deus habita, das questões relacionadas à igreja do Antigo Testamento, a nação de Israel, o povo de Deus lá do Antigo Testamento. E Deus diz aqui, para Moisés, Êxodo 25, 2, fala aos filhos de Israel, Moisés, que me tragam oferta. Não aquela do dízimo, que é obrigatória para o cuidado da nação, mas algo do coração. Fala para trazer todo homem cujo coração sentir vontade de fazer isso, cujo coração o mover a dar, o mover para isso. Dessa pessoa você vai receber a minha oferta.
E aí Deus vai dizer aquilo que a casa precisaria, aquilo que ele gostaria que fosse recebido para a construção do tabernáculo. Perceba mais uma vez, eu preciso ser honesto com vocês, a voluntariedade aqui. Eu poderia ser desonesto a ponto de dizer o seguinte, eu poderia, por exemplo, saber como eu sei que nós temos muitas necessidades financeiras aqui em nossa igreja. A gente está precisando de recursos financeiros, e muitos, hoje em dia, para pagar algumas coisas, para conseguir fazer algumas coisas, para fazer projetos sociais que nós tanto sonhamos, e que eu já apresentei aqui, andarem, mas hoje, porque não temos recursos, nós não podemos fazer. Eu poderia dizer assim para vocês hoje à noite, olha, Deus manda que vocês deem, porque a obra dele precisa, e se você não der, a gente não vai ganhar alma, mas eu sei que isso é mentira. Eu sei que eu não posso obrigar ninguém a dar, eu sei que Deus apenas me ensina e te ensina, e é isso que nós precisamos aprender. Que Deus espera assim que nós contribuamos, que Deus manda Moisés dizer, que Deus manda Davi dizer, que é o rei e o líder da nação lá atrás de Israel, Moisés. Mas eles mandam dizer o seguinte, olha, falem para aquele que o coração tiver vontade de te dar, que ele traga voluntariamente e apresente a você aquilo que está precisando. E Deus se agrada de pessoas que trazem e dão. Deus espera que as pessoas contribuam. Mas Ele não espera que essas pessoas o façam assim. Não, eu vou dar, porque o pastor falou que se eu der, Deus vai me abençoar, Ele vai me abrir uma porta, eu vou conseguir pagar minhas contas, eu vou morar numa casa lá na fonte, vou ter 3 carros na garagem, não vou ser mais empregado, mas vou ser patrão. Não vou ser mais cauda, vou ser cabeça. Não vou ser mais servo, vou ser príncipe, rei, senhor. Meus irmãos, isso é uma loucura. Isso é uma loucura, e muitas vezes usam aquela oração de Jabez, ou de Jabes, na verdade o nome dele é Jabez, tá, em hebraico. Mas usam aquela oração chamada de oração de Jabes, tem até um livro, como se as promessas que Deus faz para aquele cara, o tal do Jabez, fosse uma coisa para a nossa vida. Quanto crente não está orando para Deus dar para ele ampliar as suas fronteiras? Meus irmãos do céu, e aí tem bandas de louvor que cantam isso para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, aonde eu pisar serei abençoado e tudo ao meu lado, sou abençoado. Eu sei que vocês nunca ouviram esse tipo de música, porque vocês não ouvem esse tipo de música. Mas meus irmãos, isso é uma heresia, isso não é um erro. Porque essa não é uma promessa dada a vocês, igreja. Se fosse assim, eu ia pisar, quando eu fosse na casa de vocês, eu ia determinar que, onde pisar a planta, eu ia ser o homem mais rico da Araraquara. E tudo que eu colocasse a mão seria meu. Meus irmãos, isso é uma loucura. Mas tem muita gente que usa certos textos da Bíblia para ensinar coisas que, na verdade, vão fazer bem apenas a eles. O apóstolo Paulo chama esses homens de obreiros do seu próprio ventre. De pessoas que estão preocupadas em encher o seu próprio ventre, nem que para isso, eles arranquem a pele das ovelhas e comam a sua carne para se alimentar dela e para que a sua pele se aquecer. Eles não estão preocupados com a ovelha, eles estão preocupados com o que a ovelha pode dar para eles. E se a ovelha não puder dar nada, você não serve nessas igrejas. Você é persona não grata. Você é alguém em pecado. Porque você é pobre, você não tem o que dar. E se você é pobre porque você é um pecador. E a partir do momento que você começar a dar todo o seu dinheiro para a casa de Deus e para a obra do Senhor, Deus vai prosperar a tua vida. Um outro texto, esse agora no Novo Testamento, porque as pessoas falam, não, o dízimo no Antigo Testamento é obrigatório. Não, o dízimo no Antigo Testamento é 10%. Gente, dízimo no Antigo Testamento era 24% aproximadamente, que era aquele obrigatório. Fora esse, Deus pediu voluntário. Então, se você quiser seguir à risca o dízimo no Antigo Testamento, na sua loucura e ignorância, dê, que nem eles, dê 30%. A igreja vai adorar. A igreja vai adorar. Mas não fale, eu sou retinho, certinho, como no Antigo Testamento, e dou 10%. Porque isso é ignorância. No Antigo Testamento nunca eles deram 10%. Deram sempre mais. Mas Deus detestava quando eles o faziam e colocavam na calculadora e anotavam os centavos, depois queriam, sabe? Mas no fundo do coração deles, não havia uma sincera gratidão e adoração a esse Deus que tem provido. Vocês perceberam a oração de Davi, lá em 1 Crônicas 29? A oração dele, que estava relacionada com oferta, dízimo, contribuição, foi qual?
Foi a oração de alguém dizendo: Deus, tudo vem de ti. O ouro e a prata são do Senhor, a riqueza do Senhor. Quem somos nós para te darmos alguma coisa, sendo que nós só temos porque o Senhor nos deu? E aqui então está uma atitude de adoração no momento da contribuição. E a contribuição, a oferta, ela só é agradável diante de Deus quando feita em adoração. Perceba 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Deixa eu abrir aqui, vocês já devem ter achado, eu ainda não. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Diz assim a palavra de Deus: cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Isso é coisa do Novo ou é coisa do Antigo Testamento? Ou é coisa dos dois? É dos dois, meus irmãos, é dos dois. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E aí, hoje em dia, você liga a TV talvez, e vê lá, qualquer pregador de qualquer igreja, em qualquer hora, infelizmente, dizendo a você, que se você tem dívidas, que se você tem problemas no amor, que se você tem problemas de qual natureza for, ou seja, se por necessidade, você vem e nós vamos te ensinar. E quando você chega, eles vão te ensinar que você é um ser inteligente. Não é assim que eles falam? E porque você é um ser inteligente, você precisa conhecer a teologia do sacrifício. Eles não falam teologia da prosperidade. Mas se você se sacrifica no altar de Deus, você será abençoado. Mas como é que você se sacrifica? Não é dando um tempo da tua vida para ajudar alguém. Não é sacrificando um pouco do teu tempo para ajudar alguém que precisa. É tirando um pouco do teu salário mesmo e dando para ele, para a igreja dele. Isso é o sacrifício. Porque então você é ensinado a dar por uma necessidade que você tem e não por adoração. Não há uma pregação, um discurso de que, olha, Deus tem te dado. Deus é o dono de tudo, Ele tem cuidado de você, Ele tem dado trabalho, Ele tem dado família, Ele tem dado saúde, Ele tem dado dinheiro para você comprar roupa, comprar os seus remédios. Às vezes falta, mas Deus dá um jeito. E alguém vem e Deus provê, Deus tem cuidado de você. E a gente percebe que as ofertas, os dízimos, as contribuições na Bíblia estão relacionadas com o coração daquele que quer reconhecer isso. Deus, de fato, o Senhor está cuidando de mim. Sabe como é que eu reconheço isso? Deus ensina que nós reconhecemos isso nos momentos da contribuição. É nesse ato que nós adoramos a Deus, dizendo: Deus, não será tudo comigo, mas eu, segundo propus no meu coração, eu vou contribuir também. Agora, se no teu coração com Deus você entendeu que você vai fazer 10%, é você e Deus. Se você propôs no teu coração que você vai fazer 30%, é você e Deus. Se você um dia fizer o propósito de dar 100%, meu irmão, é você e Deus, não fala para ninguém, tá? Nem para mim. É você e Deus. Se um dia você vender um terreno e der 100% ou 50%, é você com Deus. E se algum dia você entender com Deus que você dará 2%, é você com Deus. E ninguém, nem eu, nem a diretoria dessa igreja, ninguém tem autoridade de te julgar, de te discriminar, ou de te beneficiar, porque você dá mais ou menos. Porque dízimo é uma coisa entre você e Deus, somente. Entre você e Deus somente. E essa foi uma das primeiras palavras que eu dei para a diretoria desta igreja, quando eu assumi aqui como pastor e presidente da igreja. Eu não quero saber quem dá e deixa de dar. E eu não quero que ninguém da diretoria saiba também. Nós não deveremos saber, é lógico que o tesoureiro, porque ele recolhe os dízimos e as ofertas, e ele deposita no banco e depois paga as contas, e usa da maneira como a igreja decidiu que ele tem que usar, mas além dele, ninguém mais. Porque isso é um ato de adoração entre aquela pessoa e Deus. Assim como eu não posso ficar olhando quem é que está cantando, quem é que não está, quem é que está com a mão levantada, quem é que não está, quem é que está com o olho fechado, quem é que não está, quem é que está orando, quem é que não está, quem é que está prestando atenção na mensagem, quem é que está batendo papo. Nós não estamos aqui para observar e saber da vida de ninguém. Nós estamos aqui para adorar a Deus. E se nós quisermos saber alguma coisa da vida de alguém, que seja acerca da família daquele alguém, dos problemas daquele alguém, das lágrimas daquele alguém, e das alegrias desse alguém, mas não quanto ele dá, se não dá, isso não é problema nosso.
Assim como também não é problema nosso se o cara falar, não, pastor, porque se for um temor da diretoria daqui da igreja, é natural que seja. Mas você falando isso, todo mundo agora vai dar só 1%, 2%, porque já que não tem, né? Beleza, Deus está olhando para o coração também ou não está? Vai, mané. Brinca com Deus. Brinca com Deus. Agindo, não, pastor, já que não tem que ser 10%, então eu vou fazer de qualquer jeito. Faz. Não sou eu que vou saber. Não vou eu que vou te julgar. Não sou eu que vou te tirar de algum cargo. Porque pastor não é para isso. Mas Deus que conhece o teu coração e sabe quais as motivações do teu coração, há de julgar você. Espero que não como ele fez com Ananias e Safira. Aí a gente vê em Jesus e os dízimos no Novo Testamento, e eu aqui já vou para os meus finalmente, não é? Eu quero pedir então que você vá para aquele texto que eu falei logo no início. Lucas 21, do verso 1 a 3. Lucas 21, do verso 1 a 3. Nós temos uma experiência muito conhecida no Novo Testamento. Nós lemos assim: estando Jesus a observar, ele pode, viu? Porque ele é Deus. Viu os ricos lançarem as suas ofertas no gasofilaço. Vocês sabem o que é gasofilaço? É isso daqui, ó. Isso daqui é o nome disso daqui é gasofilácio. Ok? Bonito o nome, né? Enfim, é o lugar onde nós guardamos as coisas. Verso 2. Viu também certa viúva pobre. O que ela estava fazendo ali, né, pessoal? Mas ele viu a viúva pobre lançar ali 2 pequeninas moedas e disse, verdadeiramente vos digo, Jesus dizendo, esta viúva pobre deu mais do que todos. Eu vou continuar um pouco mais. Porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes... Deus está vendo o seu coração, viu? Toma cuidado. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Aqui a gente vê 100% do dízimo no Novo Testamento, não é? Mas Deus está preocupado com porcentagem, números. Jesus está olhando ali para o coração daquela mulher. Ele está olhando para a motivação no coração daquela senhora. E ele viu ali sinceridade da parte dela. E não sinceridade ou insinceridade no coração daqueles ricos que estavam lá. Enquanto hoje, muitas igrejas cristãs se encantam com os ricos. Eu não estou falando mal do rico aqui não, gente, porque tem muito rico que é gente que tira do seu para abençoar. Eu conheci, por exemplo, vários deles no seminário onde estudei. Pessoas que viviam com 5%, 10% de sua renda, porque 5%, 10% de sua renda era mais do que todo mundo aqui ganha. E essas pessoas, com todo o resto, eles não guardavam, não poupavam, não ficavam pensando em fazer coisas absurdas. Eles investiam em missionários, em seminários, em agências que cuidavam de crianças, em agências que cuidavam de idosos, asilos. Eles entendiam que Deus colocava na mão deles aquilo que eles poderiam fazer para ajudar os outros. Enquanto tem muita gente que recebe e gasta de maneira errada, eles tinham a consciência de que se eles tinham um pouco mais, eles tinham a responsabilidade de ajudar aqueles que não tinham. Tiago não fala isso em sua epístola? Eu não vou ler esse texto hoje à noite, mas Tiago diz lá na sua epístola que se você é pobre, então você deve aprender a confiar em Deus e depender de Deus na sua pobreza. Porque Deus é quem cuida de você. Mas se você é rico, entenda que você nada é, diz o apóstolo Tiago, Deus por meio dele. E você deve entender que aquilo que Deus põe na tua mão, Ele dá para que você distribua com quem tem menos que você. Jesus, então, Ele aprova a entrega integral no coração daquela senhora. Quanta diferença, não é? Entre essa viúva pobre, que deu 2 moedinhas, e o Ananias e a Safira, que se fosse hoje, aquela senhora talvez deu 2 moedas de 50 centavos. Mas o que vai fazer com isso? Vai arrumar alguma telha? Vai comprar um ventilador? Guarda, vai comprar o leite, mas para que dá? Mas talvez aquele cara que vendeu um terreno, né, 40 mil reais, e deu 20 mil reais, falou, olha que bênção, esse irmão é ungido. Esse irmão, que homem de Deus, não é?
Poderia ter pego esse dinheiro, mas se Deus olhar para aquele cara que deu 20 mil e ver que no coração dele há maldade, e olhar para aquela senhora que deu 2 moedas de 50 centavos e viu que ali ela pôs a sinceridade do coração dela, ela quis naquele momento, quando ela colocou naquele envelopezinho, ela pensou assim: Deus, eu não tenho nada, mas nesse nada que eu tenho, o Senhor tem cuidado de mim. Eu quero reconhecer isso nesse momento de adoração. E ela foi lá e deu aquele pouquinho. É disso que Jesus se agradou aqui em Lucas 21. Porque ela deu e Jesus observou. E entenda que Deus observa. E Deus espera que nós contribuamos. E Deus quer se agradar da nossa atitude. Mas Deus abomina se a nossa atitude for pervertida, for de barganha, enfim, for desonesta. Algumas conclusões, meus irmãos. A primeira delas é: seja fiel à nação e às leis. Deem a César o que é de César. Quando nós pensamos em dinheiro, eu preciso dizer isso. Não só neguem impostos. Deem aquilo que pedem, ainda que seja feito mau uso. Ainda que seja além. Dê e acredite que Deus vai cuidar de você. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: seja fiel no cuidado da sua família. Porque eu não entendo que Deus se agrada de você, quer ser retinho, certinho no dízimo, mas você sabe que talvez na tua família alguém está precisando daquilo, do cuidado, da ajuda. Cuide da sua família em primeiro lugar, antes de pensar em dar um dinheiro para a igreja. Espero que os irmãos dessa igreja não me crucifiquem por causa disso. Mas eu creio que Deus se importa em primeiro lugar com a tua família, em segundo lugar com o ministério. Não seja louco de tirar pão da boca do seu filho para colocar um dinheiro na casa de Deus. Essa é uma das coisas que os líderes da igreja têm pervertido desde a Idade Média, da igreja cristã. Desde a Idade Média, desde os séculos 8, 9. Quando eles começaram a tirar dinheiro do povo e construir basílicas, catedrais e etc e tal, com o dinheiro do povo, falando que em primeiro lugar a casa de Deus, lógico que em primeiro lugar é Deus, mas em primeiro lugar é a casa de Deus, e as coisas de Deus, e o dinheiro para Deus. E muitas vezes as pessoas passavam fome e morriam na miséria, porque confiavam no líder espiritual, lá na Idade Média. Hoje em dia, vê-se isso também dentro das igrejas evangélicas. E eu digo com toda honestidade e sinceridade, porque eu sei que eu vou ter prazer de dar conta disso diante de Deus um dia. Cuide primeiro da sua família. Mas não se esqueça de que Deus espera que você seja também fiel nas suas contribuições, naquilo que diz respeito à sua obra. Seja fiel no cuidado da sua família. Seja fiel no cuidado do próximo também, vendo pessoas que precisem. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia nos ensina isso. Quando Deus põe dinheiro na nossa mão, Ele põe não para que a gente fala: oba, ganhei 100 reais, o que eu posso gastar? E aí você tem 100 reais, você não gasta os 100, você vai gastar 102. Ou você vai fazer uma prestação de 500, porque você pensa assim: não, ganhei 100 hoje, mês que vem eu vou ganhar 100 também, então você gasta um monte. E você se esquece que Deus espera que você olhe para alguém que está do teu lado precisando. Eu creio que Deus espera que você coloque no teu orçamento, que você pelo menos pense na possibilidade de ajudar alguém com o dinheiro que Deus tem te dado. Eu não estou falando de dízimo aqui ainda não, viu? Quando eu olho, por exemplo, abra comigo lá em Filipenses capítulo 4, um pouco mais à frente. É o último texto que vocês vão abrir hoje à noite. Filipenses capítulo 4. Os filipenses foram desafiados por Paulo a levantar uma grande oferta para mandar para os judeus que estavam vivendo uma verdadeira miséria financeira, de alimento, de tudo que vocês possam imaginar. Mas Paulo sabia que o pessoal lá em Filipos era gente pobre também. A maioria da igreja lá em Filipos era viúva, era criança, era gente pobre, não tinha gente rica lá em Filipos. E Paulo desafia os filipenses, desafia os tessalonicenses, desafia outras igrejas, mas os filipenses em especial, que eram pobres, conseguiram levantar uma oferta tão grande, que essa oferta chegou para o apóstolo Paulo, e Paulo falou assim: nossa, eu tive até mais do que eu precisava. E mandou também para os judeus lá da Judéia, que estavam carentes, que eram mais pobres do que os pobres de Filipos. E é isso que Deus chama de prosperidade na Bíblia. É alguém que na sua pobreza vê que tem condição de ajudar alguém que é mais pobre do que ele.
Alguém que no pouco fala assim, não, mas eu tenho só isso, como é que eu vou ajudar os outros? Como é que eu vou contribuir? Como é que eu vou ajudar? Como é que eu vou ajudar a minha família? Não, eu já tenho só isso daqui. Pessoas que muitas vezes gastam com bebidas, gastam com esportes, gastam com lazeres fúteis, sendo que tem conta para pagar, sendo que tem responsabilidade para honrar, sendo que tem uma família para cuidar, mas de maneira desonesta gastam com coisas supérfluas. Entenda, Deus quer que vocês virem homens maduros, mulheres maduras, que entendam que o dinheiro que Ele tem posto em nossas mãos devem ser usados em primeiro lugar para cuidar bem da nossa família, para manter o nosso nome honrado na sociedade, para que nós mantenhamos o nosso nome honrado e a nossa consciência limpa diante das leis da nossa nação, e que nós sempre estejamos dispostos a ajudar a quem precisa. Veja o que está em Filipenses 4, a partir do versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Você fala isso hoje para um pregador da prosperidade, ele vai falar que Paulo estava em pecado. Onde já te viu Paulo falar que viveu em pobreza? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Paulo diz aqui, eu passei por pobreza, e eu aprendi a viver contente, pobre. E pobreza não é sinal de pecado, nem de falta de fé, e nem de falta de dar o dízimo. É por circunstância da vida. Verso 11, aliás, já estou no verso 11, agora verso 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome. Assim de abundância, como de escassez. Talvez hoje à noite você esteja em situação de fome, ou de escassez, ou de pobreza, e creia, você não está nessa situação por pecado, ou por qualquer outra situação, mas porque Deus está permitindo que você esteja nessa situação. Talvez Deus esteja querendo ensinar coisas para você, ou talvez Deus esteja preparando coisas para você para amanhã, segunda-feira. Mas Deus espera que você creia, e que você descanse nele. Aí no verso 13, Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Sabe o que é tudo ele posso? Não é que assim, tudo eu posso naquele que me fortalece. Tem gente que pega esse versículo e fala, está vendo? Se você quiser ser dono e comprar ser dono de todos esses carros que estão aqui fora, você pode, porque tudo você pode naquele que te fortalece. Você está descontente com a esposa que você tem? Creia, meu irmão, tudo você pode naquele que te fortalece. Você pode ter outra. Ou você é solteira e você não casou, tudo você pode naquele que te fortalece. Quantas vezes eu não vi isso em situação de namoro? Você pode tudo, minha irmã. Acredite, o teu príncipe está chegando. Tudo você pode naquele que te fortalece. Esse texto não está falando disso. Esse texto está falando que Paulo sabe ser pobre e ser rico. Ele sabe não ter nada e ter tudo. Escassez e abundância. Fome e está com a barriga cheia. E tudo ele pode passar. Todas as situações da vida ele pode enfrentar, porque ele tem alguém que o fortalece. É isso que o texto diz. Quando eu digo aquelas outras coisas, eu estou pervertendo a Bíblia. Mas eu estou usando a Bíblia de maneira errada. Mas eu posso usá-la. E aí, verso 14. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. Ele chama de tribulação aquela pobreza lá, aquela dificuldade financeira. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber. Ninguém me mandou oferta não, viu, Filipenses? Senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é um fruto que aumente o vosso crédito. O que era isso? Era que eles fizessem alguma coisa de coração. Verso 18, olha, eu recebi tudo e tenho em abundância, estou suprido. Desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como um aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, Paulo deixa muito claro aqui que os filipenses se preocuparam em cuidar dos outros. E essas ofertas que chegam a Paulo
Nós aprendemos isso no livro de Atos e em outras passagens também, que isso tem, na verdade, uma destinação, que eram os judeus mais pobres. Mas seja fiel também. Uma penúltima conclusão. Na contribuição voluntária. Naquilo que existe de necessidade nas coisas da igreja. E vocês sabem que elas existem. O não contribuir pode revelar um coração não disposto a agradar ao Senhor. E esse é o meu último ponto. E aqui eu quero pedir que você simplesmente sonde o seu coração com Deus. Eu não estou falando aqui só de dinheiro ou de dízimos e ofertas. Eu estou falando de corações que querem agradar ao Senhor em tudo. E dentro de um coração que quer agradar ao Senhor em tudo, inclui-se a lembrança de que Ele espera que nós contribuamos. Nós não vemos muito a palavra dízimo e oferta aparecendo no Novo Testamento. Ela aparece em algumas ocasiões, mas não muito. O que é mais comum é a palavra contribuição, porque de fato é isso que Deus espera da gente. E Deus espera isso da gente. Mas não como nós lemos há pouco em Corinto, Paulo aos Coríntios, não por torpe ganância, não por pressão ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria, segundo aquilo que dispôs no coração. Mas Deus ama quem dá. Então Deus espera que nós venhamos a dar. Deus espera que nós contribuamos. Eu gostaria de encerrar com vocês, lendo 2 versos aqui. Eu vou pedir que vocês leiam a uma voz comigo. Vamos ler primeiro esse daqui, mais uma vez. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Sempre dê com alegria. Se você está triste, está doendo, fala, meu Deus, eu estou dando, mas não podia, eu não quero. Não dê. Você está perdendo dinheiro. Não vai abençoar a igreja, aquilo não vai fazer diferença. Estou dizendo para você, não vai. Porque Deus ama e abençoa, e talvez multiplica, e às vezes a gente acredita que Deus está multiplicando mesmo. Quando você e eu fazemos com alegria isso, e de coração. Para encerrar, vamos ler todos juntos? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Quais são as coisas que Deus quer que nós façamos, que nós não nos esqueçamos? A justiça, a misericórdia e a fé. Mas Jesus deixa claro aqui que nós devemos fazer essas coisas sem omitir aquelas. Quais são aquelas que Jesus fala que nós não podemos omitir? Dar o dízimo. E Jesus chama de dízimo aqui. Então entenda. Para que nós consigamos viver uma vida completa aos olhos de Deus, isso inclui também as contribuições. Que Deus nos ajude a sermos fiéis em tudo. Que Deus nos ajude a não negligenciarmos a justiça. Que Deus nos ajude a não negligenciarmos a misericórdia e a fé. E que Deus também nos ajude a não negligenciarmos, como dizem as palavras de Jesus, não omitirmos o dízimo, para usar a palavra que Jesus usa aqui. E não se esqueça, não dê para ser feliz. Não contribui esperando felicidade. Dê, porque Deus já tem feito você feliz. Contribua, porque Deus já tem te abençoado. Nunca contribua esperando ser abençoado. Contribua porque você já reconhece que diante de Deus você é alguém abençoado. Você é alguém provido, você é alguém cuidado. Que Deus nos ajude, abençoe e guarde. Amém.